Olá pessoal, boa tarde, boa noite ou bom dia para aqueles que estiverem vendo essa correção da prova relativa a noções de administração pública, né? A última prova feita agora, dia 12 de fevereiro. Então nós vamos fazer essa correção aqui dessa parte de noções de administração pública, certo? Eu sou Edson aqui do CR Curso Preparatório e vamos lá então, pessoal, vamos rolar essa bola para frente aqui. Veja bem, eu vou corrigir aqui, as alternativas poderão estar em outra letra às vezes, porque são 4 versões, né? Eu vou falar da versão 1, certo? Então, às vezes a minha alternativa, mas se vocês olharem aqui, pode estar diferente da alternativa daqueles que fizeram prova de versão diferente. Mas, olhando aqui a questão em si, dá para saber qual que é a alternativa correta, qual que é a questão correta, certo? Então, vamos lá. A 56, ele diz assim: considere que Luciana tem um filho de 7 meses de vida, amamenta, mas foi devidamente processada, julgada e condenada pela prática do crime de roubo. Com base na situação hipotética e no disposto na Constituição Federal, é correto afirmar 2 pontos. Alternativa A: assegura-se a Luciana o respeito à integridade física e moral e a ela não deve ser aplicada a pena de banimento. Alternativa B: como o filho de Luciana já tem mais de 6 meses de vida, não lhe é assegurada a possibilidade de permanecer com seu filho durante o período de amamentação. Alternativa C: Luciana poderá ser condenada a cumprir pena de trabalhos forçados. Letra D: em face do princípio da isonomia, a Constituição determina que a pena deverá ser cumprida no mesmo tipo de estabelecimento penal, não havendo distinção de acordo com a natureza do delito e a idade da apenada. E alternativa E: admite-se que Luciana seja condenada a pena de caráter perpétuo, mas não a penas cruéis. Bom, pessoal, se nós olharmos aqui todas essas alternativas, nós vamos verificar que a alternativa correta aqui no caso é a alternativa A, certo? Veja bem, a alternativa A se nós observarmos lá no inciso 49 da Constituição Federal, lá diz assim: é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Até aí corretamente, né? Certo? Que lá na Constituição Federal está dizendo isso. Agora veja a segunda parte. Veja bem, a segunda parte da alternativa A. E a ela não deve ser aplicada a pena de banimento. Está correto também, né? Está correto também. Se nós olharmos o inciso 47 do artigo 5º da Constituição Federal, lá está dizendo das proibições de penas, né? Das penas. E uma das penas que é proibida no Brasil é a pena de banimento, certo? De expulsão do brasileiro. O brasileiro não pode ser expulso do país. Então essa alternativa é a correta, certo? Por outro lado, a alternativa B, quando diz que como o filho de Luciana tem mais de 6 meses de vida, não é assegurada a possibilidade de permanecer com seu filho durante o período de amamentação, essa alternativa está errada. Porque se nós observarmos o inciso 50, né, que é o L em algarismo romano, do artigo 5º lá da Constituição Federal, lá está escrito que às presidiárias serão asseguradas condições para que possa permanecer com seus filhos durante o período de amamentação, certo? Por outro lado, nós temos também o artigo 9º do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, que também menciona que o poder público, as instituições e os empregadores propiciarão condições adequadas ao aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães submetidas às medidas privativas de liberdade. Então, está bem claro aqui que essa alternativa está errada, certo? Que a Constituição garante sim
a possibilidade de amamentação. Aliás, pede até para que os presídios dê condições materiais à mãe para que possa realmente dar àquela criança condições de amamentação, certo? Então está errada essa questão aqui. A alternativa C, se vocês já foi falado aqui, que na Constituição Federal, no artigo 47, há as penas que são proibidas, né? E uma das penas que são proibidas lá é a pena de trabalho forçado, né? Não se pode de jeito nenhum determinar a um presidiário que exerça um trabalho além das condições físicas dele, né? Então lá proíbe a pena de trabalho forçado, logo essa alternativa também está errada. Por outro lado, a alternativa D também volta a falar que sobre o cumprimento de pena, né? Que está dizendo aqui que eu faço o princípio da isonomia, né? Isonomia é igualdade, né? Isso que é isonomia. Então a Constituição determina que a pena deverá ser cumprida no mesmo tipo de estabelecimento penal. É errado. Existe o presídio feminino e existe o presídio masculino. E logo a Luciana ela vai ter que cumprir a pena no presídio feminino, certo? E outra coisa que também está errado aqui, que diz que não haverá distinção, não havendo distinção de acordo com a natureza do delito e a idade da penada, não. A própria Constituição, no artigo 48, ela menciona que tem que haver o cumprimento da pena se dará em estabelecimentos distintos de acordo com a natureza do crime praticado, a idade da pessoa que praticou o crime e o sexo da pessoa que praticou o crime. Então, a Luciana tem que ir para um presídio feminino também, né? E não pelo princípio da isonomia, que segundo o que diz aqui a alternativa D, ela deve cumprir pena no mesmo estabelecimento penal. De jeito nenhum, né? Mesmo tipo de estabelecimento penal, não. O estabelecimento penal feminino é um, o estabelecimento penal masculino é outro, né? E além de tudo, só para acrescentar aí, por exemplo, um adolescente também não pode cumprir pena juntamente com o adulto, né? O adolescente ele vai cumprir se for condenado a um internamento, por exemplo, ele vai para uma instituição aí, né? A Fundação Casa, né? Certo? É internamento e não prisão normal igual todo mundo, certo? Então essa alternativa também está errada, certo? E por último aqui, do artigo da questão 56, relativa a noções de administração pública, a alternativa E fala que admite-se que Luciana seja condenada a pena de caráter perpétuo, mas não a pena cruel, também está errada, né? Como bem salientado já lá atrás, esse inciso 47, né? Inciso 47 do artigo 5º da Constituição Federal, ele é bem claro no que diz a proibição de penas. E uma das proibições de penas que está lá é de caráter perpétuo e também de penas cruéis. Beleza, pessoal? Então, essa questão 56 da prova do soldado, da última prova do soldado da PM, noções de administração pública, a alternativa correta é a alternativa A, ok? Beleza, vamos para 57, questão alternativa, questão da prova 57, né? Certo? Vamos lá então. O que diz a questão 57 dessa última prova do soldado da Polícia Militar? Ela diz assim: considere que Amaury é governador do estado X. Beleza. Mas ele deseja se candidatar-se ao cargo de presidente da República. Certo? Com base na situação hipotética e no disposto da Constituição Federal, é correto afirmar que Amaury não pode continuar normalmente no seu cargo. Deve renunciar ao seu mandato até 6 meses antes do pleito. C. Caso perca a eleição para presidente da República, retornará ao cargo de governador. D. Precisa pedir suspensão do seu mandato até 3 meses antes do pleito presidencial. Letra E. Não pode ter mais de 70 anos e deve estar no mesmo partido há pelo menos 6 meses. Veja, pessoal,
Aqui nós temos um caso prático que nosso aqui, que ocorreu agora nessas últimas eleições, onde o nosso governador do estado de São Paulo, o Dória, né, ele foi se candidatar para presidente da República. Então ele teve que renunciar ao mandato dele de governador 6 meses antes do pleito, do pleito da presidência, né, para o cargo de presidente da República. Então está bem claro aqui que a alternativa B é a correta, certo? Segundo lá o artigo 14, né, que ele fala de direitos políticos, ele está tratando de direitos políticos aqui. No artigo 14, parágrafo 6º lá da Constituição Federal, onde trata de direito político, que diz isso daí, que diz assim, menciona que para concorrer a outros cargos, o presidente da República, os governadores de estado, do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito, certo? Isso aí aconteceu aqui no estado de São Paulo, onde o nosso ex-governador João Dória, né, ele teve que renunciar ao seu mandato até 6 meses antes do pleito para presidente da República, certo? E ele renunciou ao cargo. Renunciar significa abrir mão do cargo, então ele não volta mais. Se ele, por exemplo, tivesse continuado e perdesse a eleição para presidente da República, ele não voltaria mais para o cargo. Aqui está assim, pode continuar normalmente no seu cargo? Não, não pode. Já está falado que ele tem que renunciar, de acordo com o artigo 14, parágrafo 6º da Constituição Federal, que trata dos direitos políticos, né? Caso perca a eleição para presidente da República, retornará ao cargo de governador? Também não. Quando ele renuncia, ele abre mão do cargo. Beleza, pessoal? Essa tranquilo, hein? Essa era para matar de bandeja, essa daí. Vamos para a questão 58 dessa prova, da última prova de soldado da Polícia Militar, né? Vamos lá para ver o que nos traz essa questão 58 aqui. Veja bem, a questão 58, ela diz assim: de acordo com a Constituição Federal, o mandato eletivo poderá ser impugnado ante a... Veja bem, aí ele traz várias alternativas, né? Justiça Federal, prazo de 15 dias, contado da diplomação, Justiça Eleitoral, prazo de 30 dias, contado da eleição, tal. Ele manda instruir com a ação com provas de abuso de poder econômico, corrupção ou fraude. A letra C, ele diz Justiça Federal, no prazo de 15 dias, contado da eleição, também manda instruir a ação com provas de abuso de poder econômico, corrupção ou fraude. A alternativa D, Justiça Eleitoral, no prazo de 15 dias, contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso de poder econômico, corrupção ou fraude. Essa é a alternativa correta, né? E todas as alternativas aí que vocês têm, em primeiro lugar, tem que ser a Justiça Eleitoral, o órgão competente para que se entre com uma impugnação, né? Que entre com algum tipo de impugnação. Não pode ser Justiça Federal nem Justiça Comum, certo? E o prazo, aí sim, o prazo está lá no artigo 14 também de Direitos Políticos, o parágrafo 10 da Constituição Federal, né? Artigo 14, parágrafo 10 da Constituição Federal, que fala que, nesse caso aí, tem que entrar na Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias, contado da diplomação, instruída essa ação, né, que vai se entrar, tentando impugnar essa candidatura desse cidadão aí, com provas de abuso de poder econômico, corrupção ou fraude. Beleza, pessoal? Então é essa a questão 58, a alternativa correta é a letra D, alternativa D, certo? Que está lá nos direitos políticos, no artigo 14, parágrafo 10 da Constituição Federal, beleza? Vamos lá então, vamos para mais uma questão aí dessa última prova de soldado da Polícia Militar no estado de São Paulo, né? E a questão que nós vamos resolver agora é a questão 59. Veja vocês o que diz a questão 59. A respeito da administração pública, assinale a alternativa que está de acordo com a Constituição Federal. Ele fala da administração pública, certo? Então, vamos lá. Então a primeira alternativa, ele diz assim: os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público
serão computados para fim de concessão de acréscimos ulteriores. Alternativa B. A concessão incentiva a equiparação de espécie remuneratória para efeito de remuneração do pessoal do serviço público. Alternativa C. O prazo de validade do concurso público será de até 4 anos, prorrogável uma vez por igual período. Essa está bem na cara, né? Essa dá para saber de pronto que está errado, né? Essa está bem claro, né? Nós sabemos pela própria Constituição Federal que o prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma única vez por igual período. Então só pode prorrogar uma única vez, evidentemente, por igual período. E vamos dar um exemplo aqui. Se o edital trouxer lá prazo de validade do concurso 6 meses, vamos supor que o administrador entenda que deva ser prorrogado, porque é a critério do administrador a prorrogação, né? Supor ele, vamos prorrogar esse concurso por mais uma vez. Então ele só pode prorrogar uma única vez por mais 6 meses, que é igual período. Então esse concurso passa a ter validade de 1 ano, né? Então aqui está totalmente errado. Essa também dava para matar, né? Letra D, vamos para a letra D. Admite-se que os vencimentos do cargo do Poder Legislativo e do Poder Judiciário sejam superiores ao pago pelo Poder Executivo. É errado também. Não pode. O Poder Legislativo e o Poder Judiciário não pode ganhar mais que o Poder Executivo. Está errado. Letra E. A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário. O erário é cofres públicos, né? Certo? Agora vejam bem que ele traz uma exceção. Essa exceção é que é o X da questão. Ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Então, por um lado, ele diz que há uma prescrição para ilícito praticado por qualquer agente, servidor ou não. Por outro, que causar prejuízo aos cofres públicos. Por outro, ele diz assim, olha, a exceção são quando for entrar com uma ação para ressarcir esse prejuízo que o agente público causou aos cofres públicos. Veja vocês, hein? Essa questão é a correta, mas ela é um pouco delicada, né? Veja bem. Então, quando nós falamos em prescrição, a gente tem que entender que a prescrição nada mais é do que a perda, né? É a perda do direito que o Estado tem de punir alguém pela inércia, né? Ele foi inerte, ele não praticou aquele ato que ele deveria praticar no tempo normal, ele perdeu o direito de punir o agente ou de punir qualquer que seja o servidor. Ele perdeu o prazo, porque existe prazo, né? Se existe a prescrição, há um prazo para que possa punir esse agente, ou servidor ou não, que causou um prejuízo ao erário, certo? Existe um prazo. Muito bem. E se está dizendo para nós que a lei vai estabelecer o prazo da prescrição, então a lei vai determinar, olha, para determinado ilícito o prazo é X, para que você possa punir o agente público que causou prejuízo ao erário, é X. Ah tá, se nesse período o Estado ou a administração pública não procurou punir, não procurou processá-lo, ela não vai poder fazer isso, certo? É isso aí. Até aí tudo bem. A exceção é quando ele fala que ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Então veja bem, olha o que diz aqui. Então o que nós temos que entender aqui? Então veja bem, vamos dar um exemplo aqui. Eu peguei até um exemplo aqui, um exemplo interessante aqui para ficar mais claro aqui. Deixa eu ver aqui onde eu coloquei um exemplo aqui. Vamos lá para a gente ver, porque essa alternativa aqui é um pouco delicada, né? Vamos supor que um administrador público que compra por meio de licitação fraudulenta, ele compra mercadoria por preço superfaturado. Então veja bem, então ele comprou por meio de licitação, porque todo administrador para compras de serviços, ele tem que existir uma licitação, um processo licitatório.
Não posso ir lá na livraria X e querer 5.000 resmas de papel A4, eu não posso fazer isso. Eu tenho que fazer um processo licitatório, dar direito a todos aqueles interessados a participarem desse processo licitatório, e ali existem alguns requisitos, né? Menor preço, qualidade, essas coisas todas, para que então aquele que ganhar o processo licitatório vai prestar o serviço ou vai vender aquele produto para o Estado. O Estado que eu falo é o órgão público, né? Muito bem. Então, nesse caso aqui especificamente, que eu estou dando um exemplo para vocês, o administrador público, ele compra por meio de licitação fraudulenta mercadorias por preço superfaturado. Então, veja bem, olha só, ele incorreu aqui numa ação de improbidade administrativa. Ele praticou um ato ilegal. Muito bem. Então, veja bem, o prazo para ajuizamento dessa ação de improbidade administrativa é de 5 anos. Então, a lei prevê que a administração pública tem 5 anos para entrar com uma ação de improbidade administrativa contra esse servidor. Muito bem. Se ela não o fizer em 5 anos, ela não poderá fazer mais, porque está prescrito o direito dela de processá-lo. Mas veja bem, se lá na frente está dizendo assim, a alternativa E está dizendo assim, ressalvada as respectivas ações de ressarcimento, né, que é a correta, que eu estou falando para vocês que é a alternativa correta. Então veja bem, se está falando isso, então veja no exemplo que eu dei, quando que vai ser possível ajuizar a ação. Então veja bem, ó. Agora, para o ressarcimento dos cofres públicos do prejuízo causado, a ação a ser interposta é imprescritível, nunca prescreve. Entenderam isso aí? Então, para processá-lo por improbidade administrativa, eu tenho um tempo de 5 anos. O Estado tem um tempo de 5 anos. A administração pública tem 5 anos para fazer isso. Se ela não o fizer nesse tempo marcado, nesse tempo determinado, ela não poderá fazer mais. Mas, para entrar com uma ação de ressarcimento aos cofres públicos do prejuízo causado, a ação que ele vai interpor, que a administração pública vai interpor contra o agente público, é imprescritível, não tem tempo, entendeu? Por isso que essa aqui é a alternativa correta, certo? Ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Isso aí está lá realmente, lá no artigo 5º, artigo 37, parágrafo 5º, né, da Constituição Federal, que vai dizer para nós que a alternativa correta é essa daí. Apenas eu acrescentei um pouquinho mais para explicar para vocês o que é prescrição e o que o quando que é imprescritível, beleza? Então a 59, a alternativa correta é a letra E. Eu falei isso, né? Certo, pessoal? Beleza? Muito bem. Agora que nós vamos para frente, vamos lá para a última questão, hein? São cinco alternativas, 5 questões, né? São 5 questões. Então vamos lá. Para a questão 60. Veja vocês, a questão 60 não é difícil. A questão 60, quem olhou um pouquinho mais a Constituição Federal, tratou lá da segurança pública, principalmente está dentro da segurança pública, essa questão aqui, mataria essa questão aqui, com certeza lembraria dela. Veja bem o que diz a questão 60 dessa última prova de soldado da Polícia Militar. Veja bem, ela diz assim: de acordo com a Constituição Federal, exercer as funções de polícia marítima é competência da... Então veja bem, está dizendo para nós o seguinte, olha, quem é competente, ou seja, quem tem a função de exercer, aliás, quem pode exercer a função de polícia marítima? Polícia marítima é aquela que fiscaliza as costas marítimas do país, né? As costas marítimas do Brasil, no caso, né? Certo? Então ele traz lá como alternativa A, Polícia Federal, alternativa B, do órgão da segurança pública que primeiro tomar conhecimento da infração, alternativa C, concorrente da Polícia Civil e da Polícia Federal, quer dizer, os dois podem agir concorrentemente? De jeito nenhum, né? Conjunta da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, muito menos ainda.
compartilhada da Polícia Militar e da Guarda Civil do município costeiro? Também não. Muito bem, pessoal, eu falei para vocês que está lá em segurança pública, né? Se nós olharmos o artigo 144, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição Federal, diz que a competência para exercer as funções da Polícia Marítima é da Polícia Federal, né? É da Polícia Federal. Essa é a alternativa correta. A Polícia Federal está ali nas costas brasileiras, nas costas marítimas brasileiras, principalmente prevenindo o contrabando, né? Ou se não, embarcações ilegais que existem por ali, certo? Então essa daqui é a alternativa correta, beleza, pessoal? Então encerramos por aqui a correção dessa prova aí, da última prova de soldado da Polícia Militar, no que tange à administração pública. Um abraço a todos, espero que vocês tenham ido bem nessa prova, certo?